Olá a todos, respostas de sábado número 308. O que você vai ver no vídeo de hoje? Eu respondendo aqui críticas, sugestões, perguntas, dúvidas, tudo sobre essa geração de equipamentos dos anos 70 aí, né? Que é o que a gente conversa nesse vídeo. Então, basicamente, o que você vai ver no vídeo de hoje? Eu respondendo perguntas que foram feitas lá no 307, deixa eu confirmar o número aqui, mas acho que é... Não, no 308, então esse aqui é a edição 309, desculpe me confundir um pouquinho aí. Então eu vou responder perguntas que foram feitas aqui nesse canal, lá na edição 308, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, respondendo perguntas como eu estou fazendo aqui agora. Opinião sincera, que mais? Lives, batendo papo, dicas, histórias, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Primeiro recado, estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez alguma pergunta ou na sexta à tarde ou no sábado de manhã, eu não vou conseguir responder, obviamente, tá? Então refaça a pergunta no próximo vídeo, ok? Segundo recado é que hoje o plano de fundo vai ser aqui os VUs de um Tape Deck 750D, correto? Então é isso que você vai ficar com o plano de fundo aí. Vamos lá, vamos começar então a responder. Deixa eu ver se preciso dar mais algum recado, acho que é isso mesmo, vamos lá. A primeira pergunta que foi feita, lembrando que a ordem das perguntas, quem me oferece aqui é o YouTube, correto? Vamos lá, vamos lá. Nélio Cotias, César, fabricantes recomendados de caixas de som garantem que está errado deixar o falante com maior carga de informação na parte de baixo de caixas de som. Pergunto, você já experimentou colocar um woofer na parte superior de uma caixa de som? Ou pelo menos deixar o subwoofer na parte de baixo, mas colocar o médio grave lá no alto? Ou ouvir alguma caixa de som com esse estereotipo e gostou? Não ou não gostou, né? Nunca escutei, nunca experimentei colocar woofers para cima, né? Porque normalmente as caixas de som ela tem essas características do woofer, médio e tweeter nessa sequência, de baixo para cima. Mas sim, existem projetos de caixas que o pessoal utiliza woofer na parte de cima. A configuração, né, da posição dos alto-falantes, esse é um problema, depende muito da posição de quem está escutando, certo? Então quando você vê aí projetos de teatro e tudo mais, tudo isso leva em conta onde está a pessoa que está escutando, né? Óbvio que um teatro é muito mais complexo porque a área da onde as pessoas estão escutando é muito maior. Agora, se você senta a sua bunda num sofá, né, e quer montar um sistema acústico de caixas para direcionar para você que vai ficar sempre naquele mesmo sofá, aí é muito mais fácil. Então são várias teorias. Caixa acústica é o que mais a gente brinca, né? Então a gente brinca de caixa para um lado, caixa para o outro. Então hoje você tem as caixas que o subwoofer é embaixo, e os famosos line, né? E as partes de médio é lá para cima jogado. Antigamente tinha os PAs, que era aquele paredão de caixa acústica. Hoje são separados, né? Os subs ficam embaixo e a parte de alta para cima, direcionado para você. Então são várias possibilidades. Eu nunca escutei uma caixa onde a caixa JBL também, né? Tinha umas caixas JBL que o pessoal falava, não, você está colocando a caixa ao contrário, mas quando se via, não, a caixa não estava ao contrário, né? Simplesmente o woofer estava para cima e os médios para baixo. Existe uma outra teoria também, as caixas gradientes também, a SS 3.0, não, SS 3.0, não, RS 3.0, né? Tem essa teoria das caixas também ficarem um pouco mais altas do que o chão. Então, digamos assim, você não deixar elas no chão, ela deixar 30 centímetros um pouco mais altas e tudo mais, isso modifica o grave lá, modifica... Mas eu nunca escutei, sinceramente, eu nunca escutei uma caixa onde o woofer está na parte superior dos médios e os agudos, né? Então não posso dizer... E também vai depender de quem está escutando, né? Esse tipo de arranjo, na verdade, é mais para quem está escutando, né? Mas caixa acústica é o que mais se brinca aí com caixa acústica, é esse tipo de coisa, colocar um para lá, outro para cá, ver se muda, ver se não muda. Inclusive eu ia fazer um vídeo agora aqui falando sobre uma coisa que eu descobri numa caixa depois que eu já tinha vendido ela. Então eu achava que ela tinha um som horrível
E quando eu vendi, eu fui fazer uma coisa nela e daí que eu descobri que aquilo que eu fez com que a caixa me agradasse bastante. Vou em breve aí num vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Obrigado pelo comentário. Continuando, Galvão 1091, Grande César, valeu meu amigo, muito obrigado por acompanhar. F. Suzano, views gradientes na tela, valeu. Ele tá falando do vídeo passado onde a gente teve views do 3.500 da Gradiente. Hoje nós temos views da Polivox. Nélio Cotias, César, sempre ouvi, deixa eu ver aqui, sempre ouvi falar que não se deve instalar twitters em série por motivos tipo a bobina de um era uma passa baixa para o outro. Aí dia desses instalei aqui em casa twitters em série e adorei. Não notei perda de agudos altos nem de nada, incluindo o bypass de um deles de série para provar que eu estou errado. E não provei, nem eu acreditei. Ou seja, em série ou não, funciona de boa. Digo de ótima pergunta. Devo manter os pessimistas... Devo mandar os pessimistas a merda? Opa, não posso falar as palavras. Ou dizer que para o meu gosto, mesmo desconhecendo e possuindo twitters de alto nível, tá de boa. Eu vou a merda. PS, twitters planares, fita de AMTS, isto é óbvio. Resistências constantes em todos. PS2. Às vezes eu uso multi-amplificação. É outro arranjo de caixa acústica, né? Muita gente às vezes fala assim, o que acontecia muito, é um exemplo que eu vou dar aqui, para o pessoal meu, às vezes o cara tem lá uma Master 220, né? Ah, mas é fraca de agudo. Por quê? Porque aqueles agudos de pano, da Gradiente, da Novik, quando de branco, eles perdem rendimento com o tempo. E daí, de repente, o cara, pô, tá ruim, tem muito pouco agudo. O que o pessoal fazia? Desmontava e em vez de ligar os tweeters em série, utilizava os tweeters em paralelo. Aí, claro, o desempenho vai melhorar o desempenho. Mas aí o Twitter vai estar falando mais, tudo mais. Vai ter que mudar o divisor, vai ter que fazer um arranjo no divisor também, né? Então, são coisas que a gente ia mudando, né? Sem ter técnica nenhuma, sem ter conhecimento nenhum. Então, o que acontecia, às vezes você pegava uma caixa aí, que o agudo tá fraco, pô, mas é que tá fraco pro teu ouvido, né? Que já tá estourado. Às vezes você fazia esse arranjo de mudar de série para paralelo, e aí alguém escutava, putz, mas agora o Twitter tá arrebentando, você entendeu? Então vai depender muito do ouvido do cara. Então se alguém, caixa acústica, é aquilo que eu sempre falo, caixa acústica, alguém pode vir e falar assim, não, essa caixa aqui é maravilhosa, linda, você escuta isso e acaba comprando as caixas, mas é maravilhosa pro cara, pro tipo de música que ele escuta, pro ambiente onde ele tá, e também me perdi agora. Pro ambiente que ele tá, pro tipo de música e pro ouvido deles, entendeu? Existe um caso aí de um canal que ele cita que, pô, o cara gastou 5 vezes mais num par de caixas, trocou as caixas, gastou 5 vezes mais no que ele tinha, e quando a outra, e achou, não, maravilhoso, lindo, e quando essa outra pessoa foi escutar o áudio, achou que a outra que ele tinha era melhor até do que essa que ele gastou 5 vezes mais. Então, existem várias nuances com relação à caixa acústica, vai depender do cansaço do teu ouvido, né? Então, digamos, vamos testar essas 5 caixas acústicas, beleza? Aí você escuta por 40 minutos uma, por mais 40 minutos outra, por mais 40 minutos outra, e depois por mais 40 minutos outra. Aí o cara fala assim, quais são as melhores? A melhor é a que eu escutei primeiro, a segunda melhor eu escutei da segunda, a terceira é a terceira e a quarta, tá na ordem que eu escutei. Por quê? Porque o ouvido do cara foi se deteriorando, né? Então você teria que pegar e escutar uma caixa por 40 minutos, ter um intervalo, sei lá, escutar um passarinho, ir lá no mato, pegar um ar, aí escuta outra por 40 minutos, você entendeu? Porque satura, o teu ouvido satura também. Então como que você vai dizer que uma caixa que você escutou depois de 1 hora é pior do que uma que você acabou de escutar no começo do teu ouvido, quando ele ainda estava tranquilo para escutar? Então é complicado, né? Esse negócio de mandar AM, pessoas que te dão dicas com relação à caixa, não tem como avaliar, né? Alguém vem aqui e fala assim, não, essa caixa aí é uma porcaria, beleza. Então, beleza, se você acha que é uma porcaria, beleza, né? Por quê? Porque o ouvido dele acha que a caixa é uma porcaria, pra mim pode não ser, entendeu? É bem complicado essa situação de caixa acústica, né? Comentário de membros. Douglas N. Rafael, nosso amigo Douglas tá por aí. Obrigado, César. A inteligência artificial repete nossas ideias.
e opiniões, e uma síntese do que nós falamos em nossos vídeos, sem nos citar, infelizmente. Cara, eu acho mais do que isso, tá? Eu acho mais. Porque a inteligência artificial, primeiro que você não pode ficar confiando na inteligência artificial. É a mesma coisa que eu acabei de dizer com caixa acústica, né? Como que a inteligência artificial vai te dizer que uma caixa é melhor do que a outra, certo? Sendo que ela não tem noção, nunca conseguiu escutar uma caixa. Ela vai pegar o quê? Vai pegar relatos de pessoas, né, que escutaram as caixas, e aí vai te dizer, pergunta aí, você tem inteligência artificial aí? Pergunta aí, qual a melhor caixa do mundo? Você entendeu? O que ela vai te responder? Ela vai te responder uma caixa que a maioria das pessoas dizem que é bom, né? Mas e daí? Será que é bom para você? Então a inteligência artificial, na minha opinião, é complicado, e o comentário que eu fiz aí é com relação aos vídeos, né? Então eu vou dizer uma coisa, né? Meu avô sempre me falava, nada melhor do que a experiência de alguém mais velho. Você sabe que para você tirar uma dica, uma sugestão no YouTube, tá cheio de gente dando dica, sugestão. Por quê? Porque ganha dinheiro com isso e tudo mais. Agora, você tirar alguma coisa de um senhor de idade, alguma coisa, você vai ter que ter confiança, vai ter que pegar confiança, certo? Então, para você extrair alguma coisa de alguém lá que faz alguma coisa bem feita, você vai ter que ir lá, mostrar que você tem interesse, que você gosta e tudo mais, para essa pessoa ter confiança em você, para daí te passar os conhecimentos dela. E eu sou muito mais conhecimentos do meu amigo Douglas, que tá ali, que sempre trocou de caixa, que sempre fez as gambiarras dele, desistiu de Twitter profissional para Twitter de seda, certo? Eu prefiro muito mais escutar ele falando, certo? Escutar o Walter lá, como eu disse no vídeo passado, porque ele tem as experiências, ele fez lá os testes e tudo mais. Escutar o nosso amigo Áudio Clássico lá, porque ele também tem experiência, ele vai lá, escuta os alto-falantes, mediu, não gostou, do que escutar uma inteligência artificial que pega um balaio de ideias, certo? Resume tudo e acha que aquilo que aquela maioria das pessoas está dizendo que é melhor é ao ponto positivo. Então, você ir lá e fazer uma pergunta, faça esse teste aí. Qual a melhor caixa acústica existente para inteligência artificial? Qual vai ser a resposta dela? Você entendeu? Será que vai ser a que você acha que é ou não é? E você acha que a resposta dela pode ser, sim, realmente a melhor? Não tem como, você entendeu? E com relação aos vídeos, né? Cara, eu sofri aqui meia hora pra armar tripé, colocar a câmera na frente do deck, o deck tá aqui na minha frente, se alguém falar assim, César, esse deck tem botão assim, ó, esse botão tá trocado, não tá aparecendo aí, mas o botão tá trocado e tal. Tá aqui, cara, tá aqui na minha frente. Agora tem gente fazendo vídeo de inteligência artificial, simplesmente põe lá as ideias, né? Quero fazer um teste, né? Se eu tivesse inteligência artificial, quero fazer um vídeo sobre alface, né? Aí o que acontece? Eu não sei nada sobre alface, mas vou lá, a inteligência artificial vai pegar todos os conhecimentos do alface e fazer um vídeo para mim e postar, né? Então, hoje, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer um resumo do dia. Eu não preciso ler o resumo do dia, não preciso nem conhecer o que aconteceu no dia. Eu simplesmente vou na inteligência artificial e falo assim, ó, faz um resumo do dia para mim aí. Aí ela vai fazer e você vai postar. E aí o que acontece? Você não está pegando conhecimento, você não está pegando dicas, você não está pegando ideias, você não está escutando alguém que realmente, né? Não estou dizendo que eu sei isso, não. Estou dizendo que você tem que pegar a ideia do César, a ideia do Douglas, a ideia do Áudio Clássicos, a ideia do Walter, a ideia do não sei quem, a ideia do não sei o quê, até aquela ideia que você achar do RMS lá, pega a ideia dele lá, escute. Aí você faz o serviço da inteligência artificial. Vai pegar aquele balaio de um monte de coisa e vai tirar suas conclusões. Agora, quando você assiste um vídeo de inteligência artificial, você pega o balaio que ela escolheu lá e vai te dizer, não, faça isso porque é melhor. Você vai acreditar nisso? Você vai fazer aquilo? Não sei, cara. É uma discussão muito longa isso daí, da inteligência artificial, né? Fazer o quê? Continuando. Eduardo Bonito. É isso? Eduardo Bonito. Vamos lá. Caro colega, em seus garimpos, já chegou a calcular quanto gasta mensalmente comprando aparelhos de som? 10 a 15 mil? Ah, não, né? Não existe isso, né? Na época que eu comprava bastante ainda, que tudo que aparecia eu comprava... Pega isso aí! Cachorro pegando papel aqui. Então, desculpa aí. Mas então o que acontece? Não,
né? O máximo que eu cheguei a comprar foi um som de 15 mil, acho que, ou de 16 mil, né? Então a pessoa falou, você tem um monte de equipamento aqui e 16 mil, mas não é assim. Não, você está com uma ideia errada. Assiste os vídeos aí de garimpo, você vai ver que a tua ideia está errada. Continuando, Vladimir Espíndola. Olá César, fui eu quem te enviou o vídeo do System 5000 Polivox que você se referiu nesse último Respostas de sábado. Mas eu te mandei porque sei que você é fanboy da Polivox e nem havia reparado que o vídeo havia sido feito por inteligência artificial. Percebe o detalhe? Ele não reparou, né? Mas eu quando bati o olho no vídeo já, alguém dançando, né? Música lá na frente de um Polivox 5000, aquilo não existe, né? Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Você foi quem me disse depois que viu o vídeo. Para mim era só um vídeo contando sobre a história sobre a era de ouro da Polivox, como tantos outros que eu já assisti. Já o outro vídeo sobre o conjunto 1800 da Signos eu te mandei sabendo do que se tratava. Não estou aqui para defender nem condenar a inteligência artificial, pois querendo ou não, teremos que conviver com ela. Esse é um problema, eu não quero. Tem coisas que a IA que eu vejo e acho que não fica bacana. Fica estranho, ao extremo, ou forçado demais. Outras, como esse vídeo, eu curto. Creio que cabe a cada um de nós, como em tudo na vida, saber selecionar as coisas. Cara, e separar o joio do trigo. Ninguém sabe separar nada, meu amigo. Mas de boa, depois, pois eu não sabia de sua repulsa por esse tipo de conteúdo. Com certeza não te mandarei nada mais do tipo. Tá, eu vou fazer um comentário sobre inteligência artificial no final do vídeo aí, tá? Aí eu leio de novo aqui nosso amigo, porque é muito bacana o que ele escreveu aqui e vai bem de encontro. É reflexão, pessoal. Tudo que eu vou te falar aqui é uma reflexão. Aí você reflete aí se você acha legal ou não, você entendeu? Ninguém, aqui não é influenciador, eu não quero influenciar ninguém. Você entendeu? Eu quero simplesmente mostrar esse ponto de vista que eu tenho. E se você acha ou concorda, beleza. Se não concorda, beleza. Continua consumindo inteligência artificial, né? Miguel Antônio Navas. Oi César, tudo bem? Sei que você é indiferente a toca CDs antigo. Tenho um CD player Sony CDP M51. Comprei uma cabeça de leitura no AliExpress com imposto e frete 380. Mesmo a original estando funcionando, quase que perfeita. Paguei 150, isso há 2 anos atrás. Até agora, lê tudo. Só um comentário. Todo mundo diz que não compensa. Para mim, sem problemas. O que me diz? Grato e boa sorte aos seus vídeos, né? Alguém respondeu alguma coisa aqui? Aí ele comentando aqui, César, com graças de Deus tem um técnico da Sony aqui em Bauru. Que bom que você tem técnico, né? Porque esse negócio de técnico, ainda mais para CD player. Cara, CD player é complicado, tá? Eu vou recomendar de novo os vídeos do Douglas, né? Vai lá, vê lá a sequência que ele está fazendo, analisando, né, a qualidade do áudio dos CD players. Lá mesmo eu até me confundi, eu ia mandar uma mensagem para ele, Douglas, você não acabou de analisar esse CD player da Philips, dizendo que ele tinha uma curva ruim ali, e agora tá aparecendo com curva boa? Daí depois que fui perceber que era um outro modelo. 2 modelos similares, iguais, um que o Douglas aprovou, tem um áudio bom, e tem outro que tem um áudio ruim. Lembrando, esse lado bom e lado ruim, cara, a diferença é mínima. Teu ouvido às vezes nem vai perceber. Você que usa equalizador vai se salvar tranquilamente. Mas como o Douglas lá, ele quer saber se o áudio, né, puro, é bom ou não, então ele tá fazendo esse teste nos CD players, tá? E eu não confio, tá? Não confio em CD player com cabeça nova, né? Não adianta, cara. A cabeça, depois que foi colocado ali, calibrado ali, o cara colocar outra no lugar... Não é fácil, cara, não é fácil. A pessoa tem que entender o que está fazendo. Vou dar um exemplo bem curto aqui. Uma vez tinha um CD player, daí, não, vou comprar uma cabeça nova para pôr porque valia a pena. Na época valia a pena, né? CD player é complicado. Teve uma época que valia a pena, tem uma época que já ninguém queria mais. Eu comprei os meus CD players por 30, por 50 reais, por 40 reais, que na época que ninguém valia a pena, né? Ninguém queria, eu comprava, né? César, então você usurpou? Não, ninguém quer, eu compro. Agora que todo mundo quer e paga R$1.000, eu não quero.
Acabou, não vou pagar R$1.000 num CD player que vai durar 2 dias e depois vai parar aqui e eu vou ter que gastar 350 numa cabeça de leitura nova que eu sei que não vai ter como ficar bom, entendeu? Por quê? Porque, olha só o que aconteceu. O técnico comprou a cabeça nova, beleza, pôs a cabeça nova, não funcionava. Ah, jogaram fora o CD player, a cabeça, sei lá, jogou fora, gastou uma grana e jogou fora. Depois foi perceber, foi verificar que por que a cabeça não funcionava no CD player? Porque a cabeça vem travada. Ela vem com um resistor aberto ali, para justamente não gastar ou não ter algum tipo de problema. Então, quando você colocava no leitor, você tinha que jampear ali a cabeça, daí que ela funcionava. Então, você veja, se a pessoa não sabia nem esse detalhe, cara, como é que você vai, né, confiar num técnico para pôr uma cabeça num... É muito sensível, tá? É muito sensível. Eu já conversei, já falei minhas ideias, né, sobre arrumar outros meios de leitura de CD player. O CD-ROM era uma opção, mas eles têm que ter o DAC separado. Então, cara, é bem complicado, sabe? Se você quer investir no teu CD player, beleza. Eu comprei 4 CD players, mais, né? 5 CD players, alguns eu já me desfiz. E eu uso esses aí. A hora que eles acabarem, eu encosto e chega. Daí vou arrumar outro jeito de ler CD. Complicado, né? Então é isso. O que mais? Deixa eu ver se vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Nélio Cotias. César, depois do som estar separado na via de agudos do crossover, né, eu experimentei colocar no caminho do sinal alguns capacitores do tipo diferentes, com valores grandes o suficientes para ficar fora do escopo, e ver que quão pobres eles são. Notei que os capacitores sólidos despolarizados são os que menos modificam o som, seguidos pelos polipropilênio metalizados. Os muses verdes eletrolíticos PB, e depois vem os de poliéster metalizados, depois os CBB metalizados baixa renda e os eletrolíticos por último. Você já fez alguma experiência nesse sentido? Sim, né? A gente, principalmente nas caixas gradiente, que eram usados coaxial, né? Coaxial, né? Então, normalmente você troca ali os capacitores, né? Mas eu utilizo normalmente os de poliéster, né? Que chama, os cerâmicos, e nunca tive problema com isso, né? Agora, você fazer teste com outros capacitores e verificar, ver se vai dar mais som, menos som, realmente outros modelos de capacitores, né? Eu não sei se eles mudam muito o som ou não, né? Teria que fazer um teste e quem tem disponibilidade de fazer esse tipo de teste teria que fazer. Realmente, eu vendo som profissional, pessoal. Você entendeu? Vendo som profissional. O que capacitor bom é aquele que aguentava lá e não queimava Twitter, você entendeu? Continuando. Nélio Cotias. César, você sabia que a música MP3 em 128 KB tem mais agudos que que as suas superiores em amostragem? Simples, a quantização em 128 KB é a primeira em que os agudos começam a cair totalmente. Porém, na época dos computadores e da transmissão de dados, eles resolveram dar um plus nesta quantização e torná-las uma espécie de padrão de áudio da época, aumentando os agudos para um nível normal. Portanto, se alguém resolver fazer um teste cego com você, não se esqueça que se você escolher a música com mais agudos, intensidade tonal, você vai estar escolhendo a de 128 KB e não a mais resoluta. Mesma coisa, vai depender do ouvido da pessoa, né? Tem pessoas que gostam de um som agudo extremamente. Para começar, já mudou o áudio, né? Então já o MP3 mudou o áudio, já acabou, né? Não tem mais o que fazer, né? Então, realmente, aquela melhora do áudio. Por que caixa de som em estúdio é caixa flat? Você entendeu? Por que caixa de som? O cara vai no som, vou escutar no estúdio. Aí vou lá no estúdio e vou escutar o áudio que está sendo no estúdio. Pô, mas é uma porcaria, não tem grave, não tem agudo, porque tem que ser flat. Aquilo tem que refletir o áudio. Certo? O áudio original. Quem vai pôr agudo, quem vai pôr médio é quem vai escutar lá no final, certo? Porque você não pode modificar, você não pode ter uma base, né? Você não pode estar ajeitando aquele som
tendo uma base que está modificando o próprio som. Você entendeu? Então, como que o meu ouvido vai equalizar um áudio, sendo que o meu ouvido pode estar poluído, sendo que aquelas caixas que eu estou utilizando podem estar colocando mais coisa do que realmente o som tá? Então isso acontece muito. Por que na hora de gravar uma fita, né, nunca se deve gravar equalizado? Por causa disso. Porque se eu gravar aqui eu preciso contar essa história aí, lembrei de novo. Então, se eu colocar aqui uma fita e gravar com a minha equalização, com o meu ouvido, com as minhas caixas, e gravar aqui, pô, agora tá legal. Aí eu posso emprestar essa fita pra alguém e o cara vai pôr lá, porra, tá um agudo estridente aqui. Por quê? Porque lá o sistema do cara já tá mais preparado pro agudos, entendeu? Então você nunca deve modificar, certo? Então, para mim, o MP3, esse é um dos problemas do MP3, né? Ele modifica o áudio, né? Eu já faz tempo que eu tô querendo fazer um teste, colocar um MP3 para tocar, um CD para tocar, né? Mas mesmo assim o meu ouvido vai estar prejudicado também. Então, é uma coisa complicada. Não confio. Você entendeu? Ah, não, já mudei todos meus CDs para MP3, então eu confio no MP3. Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo, não é igual, é diferente, assim como aconteceu com o vinil, né? Ah, por que o vinil tá na moda novamente? Porque o pessoal vendeu tudo os vinil e comprou em CD. Daí alguém chegou e falou assim, não, mas o som do vinil é muito melhor que o do CD. Ah, é? Porra, daí eu vou escutar. Aquele cara que vendeu tudo os vinil se ferrou e ficou só com CD. Então é a mesma coisa. Vou vender todos os meus CDs e passar tudo para MP3. Aí daqui a um tempo eu vou perceber que o som do MP3 não era igual ao do CD. E eu tenho o CD aqui para fazer o teste. Os meus CDs ainda continuam aqui, você entendeu? Então eu não confio em MP3 não, cara. Não confio mesmo, né? Nélio Cotias novamente. César, muitos fabricantes de caixas high-end estão colocando um tweeter voltado para trás nas suas caixas de som. Pergunto, você já fez isso? Não, nunca fiz, né? Já o woofer, sim. O woofer, você virar ele de bunda para frente, já fiz várias vezes. Mas tweeter, velho, para trás, você vai acabar tendo reflexão, né? Na parede. O tweeter vai bater na parede e vai refletir pela casa inteira, vai mudar, vai dar fora de tempo, não sei se funciona muito bem isso não, né? Continuando. César, eu sempre tive um sonho, usar na multiamplificação um H2 para graves, um PM5000 para agudos e um PA800 ou coisa assim para médios. Usando nossos ícones nacionais. Opa! Deixa eu dar o zoom aqui novamente. Então, continuando aqui um outro momento, né? Bom, eu parei onde? Estava lendo aqui uma pergunta do nosso amigo Nélio Cotias. Ele faz aqui uma exclamação sobre os crossovers e tudo mais, sobre testes, né, de ligar o crossover e de não ligar crossover direto com M1, usando o EX2. Na verdade não é EX2, é CX2 e o EC400 e tudo mais. Ele falou que faz alguns upgrades. Então, esse negócio da gente pegar os equipamentos de época, né, e colocar, lembrando, eles foram feitos para outros tipos de equipamentos, né? Então, o EC400, no caso para a linha Cygnus, né, foi para se usar Tower 200 ou Rev 320, né? Ou então o CX2 foi para ser utilizado na linha Exotec, né? Que a gente tem lá Master 220 ou então a RS2, né? Então, e outro problema, né? Que ele fala que quando ele faz alguns upgrades nos alto-falantes, nos aparelhos mais antigos, eles melhoram nitidamente. Lembrando, nós estamos falando de equipamentos dos anos 80. Então você falar, não, eu coloco um outro integrado aqui, melhora brutalmente e tal. Mas esse integrado talvez não existisse na época, né? Ou, se existia, ele não tinha condições de ser comprado pela Gradiente ou pela Cygnus na época. Lembrando, um integrado que faz uma função hoje banal, que você paga R$ 2,50 na eletrônica, talvez nos anos 80 a função dele, né, o estilo de montagem dele era uma montagem mais atualizada, aonde você tinha o problema dele ser mais caro, por ser mais atualizado. Então lembrando que esses equipamentos eles são de uso residencial e eles são comerciais, né? O cara tinha que montar 5.000 EC400, ele tinha que montar 5.000 CX2, e aí se ele colocasse os melhores componentes que existissem, imagine o preço que ia ser. Inclusive é um vídeo que eu preciso fazer, que é com relação ao preço do CX2. Hoje ele vale R$ 3.500, mas na época ele não valia nem um terço de um D2.
Se for duvidar, ele era o aparelho mais barato da linha Exotec, pra você ter uma ideia. E hoje ele é um dos mais caros, né? Então, fazer um comparativo entre... fazer upgrade nesses equipamentos melhora muito e tal, óbvio. Porque você tá 50 anos depois, os componentes eles evoluíram totalmente, capacitor, integrados e tudo mais. Como eu disse, os integrados poderiam existir naquela época, mas não ser viáveis para serem montados nos equipamentos na época. Você entendeu? Então, por isso que fazer esse tipo de comparação, óbvio, fazer o upgrade nos equipamentos hoje, claro, porque você vai fazer no seu equipamento. Então você vai gastar ali um certo valor naquele seu equipamento. Mas talvez para a fábrica, né, que montou o equipamento, hoje, a gente põe, não, CX2, crossover da linha Exotec é uma porcaria, essa é a verdade. Só serve mesmo para quem tem a linha. Só serve para encaixar ali na linha. Por isso que eu não pago e não troco um D2, que eu tenho aqui, um tape deck, por um CX2. Por quê? Porque se eu for para pôr aqui é só para encaixar na linha, só para ele ficar bonito. Porque existem hoje crossovers, como ele mesmo diz aqui no texto dele, leia o texto dele completo ali para quem tem interesse, que hoje você compra uns crossovers aí no AliExpress que são muito melhores que CX2. Você entendeu? Então ele só tem valor, né? Não é porque ele é bom, maravilhoso, não. É porque ele vai na linha lá e por isso que a linha faz com que ele valorize. Com certeza, R$ 3.500 num CX2, você montaria um crossover com a nata dos componentes sem problema nenhum. Você entendeu? Então, óbvio, fazer esse tipo de upgrade nesses equipamentos, puxa, vale muito a pena. Óbvio que vale a pena, né? E você vai ter coisas muito melhor, né? Porque quando você faz o upgrade no teu equipamento, gasta lá uma grana no teu equipamento, não é que nem a fábrica que tem que montar milhões e que o equipamento seja comercial, você entendeu? Então, com certeza, esse tipo de coisa, você fazer o upgrade lá é um benefício, né? Uma coisa que você consegue fazer sem problema nenhum. Continuando aqui. Novamente, o nosso amigo Nélio Cutias, provavelmente ele descobriu o canal agora aqui. César, as caixas de som vintage reproduzem agudos só para frente, os médios também, praticamente só para frente também. Já os graves retumbam para trás e para os lados, com bastante vigor. Então, mesmo que a resposta de frequência medida na frente da caixa seja plana, como de costume, é de se esperar que na sala da gente tenhamos muito mais graves do que numa câmera anecoica DAN, né, que ele põe aqui. Então, uma caixa moderna reproduziria uma música vintage como uma bosta, tendo falando palavrão aqui, tendo em vista que nós crescemos admirando aquelas músicas com toda a sua retumbância, certo ou errado. Ou seja, música velha é som novo, fica uma música sem graça. E seu cérebro reconstitui a retumbância. Certamente, né? Então, o que acontece? As músicas, por isso que quem falou do MP3, tem música... Por que eles remasterizam as músicas antigas? Justamente por causa disso. Vou citar um caso, né? Poxa, som automotivo, né? Quando começaram a botar subwoofer, cara, você pegava o CD da Madonna. Por quê? Porque era o que mais reproduzia. Se fosse pegar um CD de rock, alguma coisa assim, você não tinha a mesma qualidade do que o CD da Madonna. Então as músicas também, né, influenciam na acústica, né, do tipo do alto-falante que você tem e tudo mais, certo? Infelizmente acabou a bateria, eu perdi aqui a linha de raciocínio. Mas é isso que você falou, é coerente, né? As músicas de época, se você for pôr num som moderno, talvez não tenha o mesmo som. Se você for pegar uma música moderna, que esses batistaca nojento aí, um funk, talvez você coloque num som antigo e não tenha a mesma qualidade. Correto? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Já li. Esse aqui, ó. César, estou com um equipamento terrível aqui. É que eu aperto o botão para ligar e ele desliga. Aí eu aperto o botão para ligar e ele liga. Já tentei mudar a posição da tomada, não adiantou. Provavelmente tem equipamento que não é mecânico, né? Quando você tem... Puxa, vamos lá. Quando você tem um botão que é mecânico, não tem erro, né? Um lado abre, o outro lado fecha e não tem problema. Agora, se você tem um equipamento que... Agora desliguei tudo aqui. Agora, se você tem um equipamento que ele não tem botão mecânico, entendeu? Que ele é aqueles que você aperta, só encosta, ele dá o start e manda o circuito ligar
e você aperta, ele manda o circuito desligar, aí dá esses problemas, né? Agora, quando ele é mecânico não tem como dar errado, né? Ou ele abre, ou ele encosta as chapas, ou ele abre as chapas, ou ele encosta as chapas, não tem como. Agora, esses botões que você dá o touch e ele sempre está na mesma posição, ele só dá um toque e manda um sinal para o circuito abrir ou fechar, aí eu tenho um gradiente aqui que eu uso no computador, que tá assim, você vai apertar o power, não liga, tem que ficar meia hora apertando para ele ligar lá, certo? Porque ele não tá dando contato e não tá entendendo que é para ligar. Então provavelmente o teu equipamento que tá com esse problema, ele não tem, se for mecânico, for chave mecânica e tá com esse problema, aí tem algum problema na chave, que não tá encostando, alguma coisa assim. Mas provavelmente é uma chave eletrônica que você tem aí. Tem que abrir espaço agora na memória aqui. Vamos lá, deixa eu ajeitar novamente. Não queria emendar vídeo, mas já vi que não vai ter jeito, né? Vamos lá. César, sabe por que o som dos discos de vinil, nossos LPs, são tão endeusados? Bora para os fatos. Que um prego de diamante arrastando em um plástico ia produzir chiado, todo mundo já sabia. Aumenta o nível dos agudos na gravação, que na reprodução nós diminui tudo, inclusive o chiado dos agudos. Fato 2. Limita-se a faixa dinâmica, senão a agulha vai ser catapultada para a faixa do lado. Fato 3. Diminui os graves, que é para ocupar menos espaço no LP e caber mais música. Fato 4. Diminuindo a faixa dinâmica e diminuindo a intensidade dos graves, itens anteriores, os graves mínimos vão desaparecer no registro. Bora aumentar os mínimos dos graves para não perder eles na hora da reprodução. Carai, pegou o problema? Pega aí, agudos altos, recompõe com um capacitor caixa dinâmica de 35 dB. Deixa rolar graves reduzidos e só aumenta reduzindo na realimentação negativa do pré de fono. Já a recomposição dos mínimos na faixa de graves. Que se dane. Agradou aqui, vai agradar lá. Ou seja, o LP não tem todo um som reconstituído na reprodução. Ali tem mais graves mesmo. E tudo de som que vem do passado tem suas sacanagens. Alguns fabricantes honestos, além de contarem que os amplificadores valvulados têm harmônicos pares agradáveis, contam que valvulados têm proeminências em 80 Hz, 2 kHz e 8 kHz. Chupa essa manga. Cara, é discussão, né? Discussão sobre qualidade do vinil e tudo mais. Óbvio, né? É óbvio que você ter um tipo de mídia onde você tem atrito, óbvio que vai ter algum problema, né? Como você diz aí. Então, se a agulha está raspando, no disco, óbvio que ela vai produzir algum som. Óbvio que ela vai produzir algum tipo de interferência, né? Você ter uma mídia onde existe um laser, né? Um laser onde você não tem um atrito real, né? Ele só simplesmente está lendo ali dados e depois o DAC lá, como nosso amigo Douglas faz, que se dane em transportar aquilo para áudio, óbvio que é muito melhor, né? Agora, resumidamente, tá? Por que os vinis, né? Por que o vinil hoje em dia tem esse detalhe de ser bom e tudo mais? Pelo mesmo motivo que você acabou de citar aí nos amplificadores valvulados, né? Por que o amplificador valvulado é tão glorificado? Porque ele altera, entendeu? Então, tipo, ele vai ter um som diferente. Então você está acostumado com aquele som lá, seco, original. Aí você põe um amplificador valvulado. Alterou? Não! Olha só como ele está dando mais grave, como o grave é mais macio e tudo mais. Alterando, né? Então, se você quer na minha opinião, se você quer um som de alta fidelidade, tem que ser um CD, né? Tem que ser uma mídia digital. Porque com certeza uma mídia analógica como o do vinil, ela além de ser produzida, como você mesmo disse, na hora da gravação, ou na hora da mixagem, o cara vai ter que refazer algumas coisas. Por quê? Porque minha mídia final é um vinil. Você entendeu? É diferente.
Minha mídia final é um vinil, então eu tenho que mexer na mixagem. E aí as pessoas não entendem que se você fizer isso hoje numa mídia digital, aquilo vai aparecer numa mídia digital, aquela diferença, né? Aquela supressão ou alguma coisa assim, né? Então, o vinil tem esse negócio de, não, olha a qualidade do vinil e tal, porque esses sons que a agulha transmite, que depende de como a cápsula, de como a agulha vai pegar no disco, vai transmitir um áudio diferente e tudo mais, isso faz com que as pessoas tenham uma noção de que o troço é melhor. Por quê? Porque muda, você entendeu? O MP3 muda, mas o CD, essa é a minha opinião, tá? O que acontece? O CD veio para te mostrar, toma, tá aí o áudio bom, perfeito. Essa é a minha opinião, o CD. O CD veio e falou assim, ó, toma aqui, esse é o áudio perfeito. Se você tiver um bom reprodutor, se você tiver uma boa caixa, você vai ter o áudio perfeito. Só que daí o cara vai lá, pô, mas esse aqui, o áudio perfeito, mas não tem grave, tá ruim, tá não sei o quê. Você entendeu? Vou ter que mexer aqui no meu som para mexer. Mas esse é o áudio perfeito. Você entendeu? Se você acha que você vai capturar um grave muito maior na hora de fazer a gravação, de botar um microfone lá na caixa, alguma coisa, você não vai conseguir. Se você fizer isso, você vai alterar totalmente o áudio, né? Então, e o vinil tem isso. O vinil tem esse negócio de alterar para poder se casar, para poder se acomodar na mídia que ele foi feito, que a gravação era pro final. Eu sempre falo aqui no meu canal, qual que é a mídia principal dos anos 80? O vinil. Então quando o cara ia lá fazer uma mixagem de uma porra do... Opa, não posso falar. De uma banda, ele sabia que era o vinil. Então, eu vou dar um spoiler aqui do vídeo da história que eu quero contar, certo? O que acontece? Eu modificava o áudio. Para mim poder ter um som no carro melhor do que as outras pessoas, eu modificava o áudio. Por quê? Porque se eu colocasse uma fita num toca-fitas antigo lá, né, na minha época, colocava uma fita, aí colocava nos amplificadorzinhos, com aqueles alto-falantinhos da Selenium, Force, todo mundo fazia isso. Colocava lá e o som era meio taquara. Ah, o som ruim, fletão, tá estranho, né? Por quê? Porque eles não conseguiam fazer o que eu fazia, que era o quê? Era modificar a fita. Então eu botava minha fita lá e a fita tinha que aumentar o volume e o som ficava aquele som taquara, né? Som fletão. O que eu fazia? Eu pegava as minhas fitas, gravava as minhas fitas equalizadas, quer dizer que eu não podia usar no meu som, não podia usar em qualquer outro lugar, as fitas eram específicas para o carro, e aí eu escutava lá as minhas fitas no meu som de carro. Se alguém falasse assim, me empresta a fita para me pôr no meu som? Não empresto, fita não empresto. Mas como que o teu som tá dando um som melhor do que o meu? Não, o som é o mesmo, mas a minha fita estava gravada com UP de grave, UP de agudo, você entendeu? Só que eu não podia passar a minha fita pro outro cara, porque se eu passasse pro outro cara, o cara ia perceber que o problema não é o som, não era o amplificador, não eram os alto-falantes, era a fita que estava turbinada ali, por isso que o meu som do meu carro tocava mais que das outras pessoas. Você consegue entender? Então, por quê? Eu ajustava aquela fita de uma maneira, porque eu sabia qual era o áudio final, a mídia final, para onde eu ia usar. Se eu pegasse aquelas fitas e fosse tocar uma festa, eu não conseguiria. Por quê? Porque aquela fita estaria totalmente com grave puxado, com agudo puxado, e ia distorcer, porque como no som profissional, de festa e tudo mais, você tem possibilidades de mandar mais agudo, mais grave e tudo mais, equalizar o troço. Você consegue entender? Então, o que eu vou te dizer? O vinil, as pessoas se acomodaram. Por que o vinil... Quando veio o CD... As pessoas falam assim, putz, isso aqui é muito bom, vinil, descartaram o vinil, jogaram no lixo o vinil. Só poucas pessoas que ainda mantinham o vinil lá porque gostavam daquele áudio meio que clássico do vinil. E aí quando veio o CD, depois o MP3 com boa qualidade, as pessoas se acostumaram naquela qualidade. Você consegue entender? Se acostumaram. O áudio, puxa, o áudio é assim mesmo, o áudio, com essa qualidade aqui assim... Um grave não é diferente, o agudo também não, é tudo assim. Aí quando você pega o vinil, para quem ficou um tempão sem escutar vinil, certo? E mostra lá, olha só como o grave é mais pesado, olha como o agudo é mais pesado. A pessoa, nossa, é mesmo, é melhor. Não é melhor, você entendeu? Ele só simplesmente estava turbinado, estava bombado ali para os equipamentos que nós tínhamos na época. E quando você vai escutar isso agora, é diferente do som original, de um som flat lá, sei lá, de um CD. Isso é tudo que eu tô falando, é minha opinião. Você consegue entender? Então, não é que o troço é melhor, é que você está acostumado, o teu ouvido se acostumou com o som
do vinil perfeito, e quando, do CD perfeito, e quando você põe um vinil, pô, ele não é perfeito, ele tem um monte de jambres ali, você fala, porra, é diferente, então é mais gostoso. É a mesma coisa que um amplificador valvulado. Pega um amplificador transistorizado, ele simplesmente vai te amplificar lá o que você estiver mandando. Então, é aquilo. Aí quando você escuta um valvulado, nossa, mas o valvulado é mais encorpado, mais gostoso. Claro, ele está modificando o áudio original. E é melhor? É, porque você está acostumado a escutar o áudio original. Só que se você ficar escutando o áudio do valvulado por, sei lá, 10 horas, você vai enjoar. O teu ouvido vai estar estourado. Daí depois, se você for escutar o áudio original, aí melhora. Quantas vezes você não ficou escutando aí? Eu aposto com você que curte um som dance e tal, você não consegue escutar mais do que 1 hora o som. De repente você já tá cansado e, putz, daí você vai escutar lá, ah não, mas eu vou escutar uma musiquinha. Aí você quer escutar baixinho no teu rádio, você entendeu? Por quê? Porque você não aguenta mais aquele troço saturado, forçado, né? Cara, é muito complicado isso. Você fez aqui algumas perguntas, né? Mais com dados técnicos e tudo mais, mas música é complicado, né? Não adianta nada, é a mesma coisa, vai pedir pra IA, né? Que é agora o nosso próximo assunto. Vai pedir pra IA lá te dizer se essa música... IA, essa música que tá tocando, tá boa ou tá ruim? Ela não sabe, porque ela não tem perspectiva, ela nunca escutou uma música boa, uma música ruim, né? Ela nunca teve esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, esse tipo de experiência. Só quem teve experiência de ir lá escutar e tal, é que pode te passar uma versão boa. Com relação a IA, né, que o nosso amigo aqui, eu não fiquei brabo de você ter me mandado o vídeo com o IA, você entendeu? Não, bem pelo contrário, como eu disse, a gente assiste tudo e tal, mas eu digo que eu não gosto da IA, porque isso influencia uma outra coisa, que é o que você nunca sabe o que é verdade e o que não é, cara. Você entendeu? Quantos vídeos que você perde, quanto tempo você perde, às vezes quando você tá no teu celular, e aí você tá aqui, pô, no celular, beleza, tô no meu grupo de som, o meu grupo de qualquer jossa que você tem aí, né? E daí, vamos ver se eu abro alguma coisa aqui. Então você tá no teu grupo de jossa aí, de qualquer coisa, e daí você tá assistindo, certo? E daí você, porra, sei lá, uma pegadinha, né? Ó, porque é pegadinha do malandro aqui e tal. Daí você tá assistindo, tá vindo aqui, pô, ver um vídeo legal, ó. Vê um vídeo legal, o cara socando aqui alguma coisa. Opa, desculpe, aqui, ó. Vê um vídeo lá, o cara socando alguém. Daí você, porra, vou ver o que é isso aqui. Aí de repente no final aparece a cabeça de um outro cara que não é do cara. Então onde eu quero chegar? Com o IA, você nunca sabe o que é verdade e o que não é, cara. O troço tá tão forte que hoje, se aparecer uma imagem de alguém tocando fogo num carro, lá em Brasília, vou lá, o cara pegou um míssil e mandou um míssil. Como é que eu vou saber se é verdade ou não é? Você entendeu? Não existe mais isso. A vantagem que você tinha de imagens, né? Se você pensar nos anos 90, porra, quanta gente que, sei lá, foi julgada errado, que não tinha provas, que acabou não fazendo aquilo que era para ter sido. Vou dar um caso. Vamos lá. Caso perfeito aqui, ó. Exemplo. Para vocês que são de Curitiba, ou você ficou nacionalmente conhecido o cara do deputado aqui de Curitiba que levou um soco no nariz. Então, porra, o vídeo era aquele soco no nariz. Você entendeu? Ainda bem que tinha o vídeo lá. Beleza, soco no nariz, então todo mundo, não, coitado do cara, levou um soco. De repente apareceu o cara agredindo o cara primeiro. Vídeos, imagens. Então você tinha uma época que você não tinha imagens. O cara ia lá com o nariz quebrado, o outro lá, né? E o cara com o nariz quebrado ia falar assim, não, o cara me deu um soco no nariz, meu nariz tá quebrado, tá aqui, ó, tá quebrado. Certo? Você não tinha imagens. Então você ficava naquele... Puxa, não tem como reprovar, não tem como argumentar contrário. De repente, a tecnologia nos trouxe imagens. Então hoje você tem câmera em tudo quanto é lugar. Então, aquele soco que o cara deu foi refutado porque o cara, que já estava quieto lá, atravessou a rua e foi agredir o cara lá do outro lado. Então, imagens me mostraram, né, que o cara que estava acusando o outro de ser racista e tudo mais, e de ter dado um soco, estava errado, era o contrário. Imagens, você entendeu? Quando você começa a modificar as imagens, aquela vantagem que ele tinha de ter imagens das coisas, de você vendo o que realmente estava acontecendo, isso se perde. E eu desconfio que é justamente isso que querem fazer, entendeu? Exemplo, eu vou pegar aqui agora, vai estar um disco voador, vai estar voando aqui na minha casa. Nos anos 80, eu vi o disco voador, ele era assim, colorido e tal, as pessoas iam ficar,
Isso aí, não sei. Esse cara tá meio louco, fumou uma maconha ali, tá meio doido. Não sei não. Beleza. Nos anos 2000 agora, o disco voador ia passar aqui, eu ia filmar com a minha filmadorinha sem qualidade, o cara ia olhar, ih, tá meio distorcido, isso aí parece mais a lua, distorcida, não tá certo. Cara, hoje em dia, Full HD, 4K, o cara ia filmar o disco voador, porra, tá ali, ó, o disco voador tá aqui, ó, não sei o que, tá a filmagem aqui. É, realmente tá a filmagem. Só que hoje, o cara vai falar assim, né, isso aí é IA. Você entendeu? Aquela filmagem que eu tô fazendo ali, o cara vai dizer que é IA. Então pense que esse tipo de coisa são coisas para manipular o pensamento das pessoas, para manipular o que as pessoas acreditam e tudo mais. É perigosíssimo, na minha opinião. Perigosíssimo. IA é o futuro, César. IA é o futuro, não sei o que, cara. Ela pode manipular coisas que você não pode ter controle, que você não tem controle. Você já imaginou se você fica inimigo de alguém poderoso que acaba fazendo um vídeo de IA, né? De você fazendo alguma besteira e você não consiga provar que aquilo é um vídeo de inteligência artificial ou não? Porque hoje eles estão... Se a tecnologia que está sendo apresentada para você é essa, né? A tecnologia que está sendo apresentada para você é essa, pode ter certeza que eles estão 2, 3, 4 passos à frente disso. E se alguém tem acesso a essa tecnologia que está 4 passos à frente, que você não entende, mas a pessoa tem, e queira te prejudicar, você não tem como retrucar aquilo. Você entendeu? Então é perigoso pra caramba, na minha opinião, certo? Uma hora a gente conversa mais sobre isso. Grande abraço, chega e deixe sua pergunta para semana que vem. Tchau.